E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mário. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a montagem de quadros e distribuição, né? A gente vê por aí muita gente fazendo quadro de distribuição em residências. Nós que trabalhamos com manutenção, instalação elétrica, encontramos diversos tipos de montagem, diversos tipos de serviços aí, seja aqueles que seguem o padrão e aqueles que não seguem o padrão. Existem muitos, né? Esse último é a maioria. E aí eu quero dar uns toques, né, aqui nesse vídeo para os profissionais que principalmente em toda a instalação elétrica, mas principalmente no quadro de distribuição, você deve ter um pouco mais de atenção e seguir as regras da NBR 5410 quando você estiver trabalhando em comércio, residências, porque o quadro de distribuição ele é o coração da instalação elétrica, né? Então você eventualmente tiver algum problema na sua instalação, o quadro de distribuição é que vai te dar a segurança necessária nessa instalação na hora de acontecer algum curto e também na hora de alguma manutenção que você vai ter que fazer, você tem que desligar o circuito no quadro de distribuição e ele precisa estar bem dimensionado, de acordo com a potência instalada dentro do imóvel. E também em relação à segurança em si, você tem que fazer a instalação de acordo com a NBR 5410, né, que diz lá como que você deve fazer a instalação elétrica de uma residência. Então vamos falar sobre um dos principais componentes do quadro de distribuição, que é o DR, né? O DR ele é um dispositivo que a gente chama de DR, é diferencial residual, né? Que ele detecta qualquer fuga de corrente na instalação elétrica. Então você precisa instalar esse dispositivo, ele é obrigatório, né, em qualquer instalação elétrica. Instalar também DPS, fazer um sistema de aterramento bem dimensionado para que o DPS funcione bem, né? O DPS, para quem não sabe, é o dispositivo contra surtos, né? Então aquele excedente de energia de um surto elétrico, ele vai desviar para o sistema de aterramento, certo? E aí você vai dimensionar todos os circuitos certinho e atenção pessoal, também não façam aquele barramento jump, né? Aquele que é jump com fiozinho saindo de um junto para o outro. É preferível que você compre um barramento tipo pente, né? Que é um dos mais usados e faça o barramento no quadro de distribuição, certo? Usar conectores na ponta dos cabos, né? O terminal para fazer a conexão com o disjuntor e com os barramentos de terra e neutro também é essencial para evitar acidentes, né? E fica um negócio mais bonito. O quadro de distribuição fica bem montado, bem organizado, né? Você pode usar aquelas abraçadeirinhas de nylon para prender a fiação, para não ficar aqueles fios espalhados no meio do quadro. Outra coisa também importante que você tem que atentar, não só no quadro de distribuição, mas como toda instalação elétrica, é você dimensionar a bitola dos cabos corretamente, de acordo com a potência que vai ser instalado nesse circuito e também de acordo com o disjuntor de proteção, certo? Porque não adianta você ter um cabo, você ter um disjuntor de proteção que suporte a potência que vai ser instalada, né, a amperagem, mas não tem um cabo que seja correspondente àquela amperagem, né? Então, o que vai acontecer é que o cabo vai aquecer e você pode ter queimas aí de equipamentos, certo? Um curto-circuito, um problema. Então, na hora da montagem do quadro de distribuição, você organiza direitinho, né? Barramento de terra de um lado, barramento de neutro do outro, é, o barramento de fase, né? Tipo pente, se o quadro de distribuição permitir esse tipo de barramento, né? Já tem quadros que vêm com o barramento montado e aí facilita mais a vida do eletricista, né? Do profissional que está montando aquele quadro. E também usar os conectores terminais, né? Que para fazer o encaixe nos disjuntores e também nos barramentos de terra e nos barramentos de neutro.
né? A gente vai fazer outros vídeos aí apresentando os tipos de conectores, de terminais, né? Como eles são usados, né, na sua maioria. E esse é o vídeo de hoje.